Agora a gente tá vendo uma coisa boa acontecer. A Nintendo tá dando mais atenção pro Brasil, mais oportunidades pro Nintendo Switch 2 receber jogos estão acontecendo. A gente viu que no The Game Awards, depois de tantos anos sem muito foco em Nintendo, esse ano tiveram vários anúncios pra Nintendo Switch 2. E agora o novo console da Nintendo foi homologado no Brasil. E um desses jogos, inclusive, foi justamente o Pragmata, que eu já tinha jogado, adorei o jogo. E os desenvolvedores do game estão muito surpresos com a qualidade dele no Nintendo Switch 2. Mesmo que alguns outros desenvolvedores da Ubisoft tenham dito o contrário disso sobre outro jogo que eles estão desenvolvendo. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Essa semana lançou também a DLC de Pokémon Legends EA Mega Dimension. Mas, bom, talvez seja bom a gente trocar uma ideia sobre isso e ver o que as pessoas estão achando dessa nova aventura. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos, no nosso quadro de terça, quinta e sábado, às vezes no domingo, aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo. Então já deixa aquele likezão aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos, beleza? Mas antes da gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a TK14 Games, galera. Eu venho avisando vocês há um tempão. Eu gosto de pegar as minhas mídias físicas em pré-venda lá na TK14 Games por causa da data de entrega, tá? É porque eles são uma loja local, eles têm um capricho muito grande também. Eles sempre mandam ali algum brindezinho, vem embalado, muito bem cuidado, além deles terem um ótimo atendimento e eles serem uma loja que responde rápido também. E tem um descontinho, né? Usando o cupom COELHO. É só na hora da compra você colocar o meu cupomzinho ali que você vai ganhar um desconto. A TK14 Games tem o Instagram deles que eu recomendo vocês darem uma olhadinha, entrarem em contato com eles por lá, conhecerem as pessoas. São uma excelente loja que tem Nintendo, PlayStation, Xbox e eles têm especialidade em pré-vendas e também em amiibos. Eles têm o maior acervo de amiibos do Brasil. Então agora, chegando o Natal, cara, esses novos lançamentos que chegam por aí, fala com eles e garante o seu amiibo por lá também, de presente de Natal, que é sempre uma boa pedida, tá bom? Os links da TK14 Games estão aqui na descrição pra vocês. Mais uma vez, recomendo vocês conhecerem, os caras são realmente uma ótima loja, galera. Importante notícia pros fãs de Nintendo no Brasil. O kit de desenvolvimento do Nintendo Switch 2 foi homologado pela Anatel. Mas por que você deve se importar com isso? Matéria aqui do Universo Nintendo. Pra quem não sabe, quando você vai desenvolver um game, não basta você comprar o videogame e começar a fazer um jogo no seu computador e exportar o jogo pra aquele videogame. Não, você precisa ter um contrato com a Nintendo, você precisa ter em mãos o kit de desenvolvimento, que normalmente é uma versão modificada daquele console com um pouco mais de poder, né, pra você conseguir desenvolver o jogo antes dele estar otimizado e depois ir otimizando até ele rodar na configuração correta, né, pra aquele videogame. Além disso, tem ventoinhas mais fortes, umas entradas extras ali pra poder se conectar no PC e tudo mais, né? E o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch 2, ele tem uma aparência bem parecida com o próprio videogame, né? Coisa que nem sempre acontece, tanto que o kit de desenvolvimento do PS5 é completamente diferente do console que a gente conhece. Vocês sabem que eu tenho uma publicadora de games que é a Nuntius Games. A nossa empresa ela é constituída nos Estados Unidos justamente pra gente conseguir ter um acesso mais fácil a esses kits de desenvolvimento, além do nosso trabalho de publicação mundial aqui dos jogos brasileiros, né? Então a gente já tem acesso ao kit de desenvolvimento do Nintendo Switch 2, mas agora os excelentes estúdios que estão no Brasil vão conseguir de forma mais fácil. A Nintendo ela tem dado muita atenção pro nosso país, ela tem estado presente em vários eventos, e inclusive há muitos anos atrás, lá em 2019, eu acho que até mesmo 2018, eu cheguei a trazer notícias pra vocês de que a Nintendo estava com executivos no Big Festival, que era um evento de jogos indies brasileiros, porque eles queriam estreitar relações com os nossos talentosos desenvolvedores, tá? Porque, se você não sabe, o Brasil é extremamente bem cotado na indústria dos games mundial, tá? A maior parte dos estúdios ali que fazem jogos de qualidade tem pelo menos alguns brasileiros nos seus times de desenvolvimento, porque os brasileiros eles são safos, cara. A gente sabe lidar com situações adversas. Normalmente os profissionais eles também têm múltiplos conhecimentos e não apenas um conhecimento específico para uma área só, que é mais comum isso lá fora, né? Então, na verdade, nosso país perde bastante talento ali pro exterior por causa disso, porque depois que o cara fica muito bom aqui, ele vai trabalhar numa empresa internacional, mesmo que seja de home office. Mas tem muito desenvolvedor excelente aqui no Brasil produzindo jogos no Brasil. Então a Nintendo teve a homologação do kit de desenvolvimento pro Nintendo Switch 2 no Brasil. Isso mostra, cara, que depois de meses aí com muitos desenvolvedores reclamando que eles não tinham acesso ao kit de desenvolvimento, né, para poder produzir os seus jogos pro Nintendo Switch 2, e a gente viu que nos últimos eventos,
poucos jogos comparativamente foram anunciados para Switch 2, né? Começou a crescer agora nessa The Game Awards, que tiveram muitos, mas antes disso a gente quase não estava ouvindo. Isso porque estava faltando esse kit de desenvolvimento. Então, se ele tá chegando no Brasil, ele deve estar chegando também em outras partes do mundo, e os desenvolvedores que antes estavam tendo dificuldade de botar as mãos nisso, agora já devem estar conseguindo. E isso deve importar para você, porque significa mais jogos e mais jogos de qualidade também vindo aí pro futuro do novo videogame da Nintendo. O registro já está disponível no site oficial da Anatel, permitindo que a Nintendo possa realizar a sua comercialização e distribuição em todo o território nacional. Ter o Dev Kit homologado faz com que seja possível aos editores e desenvolvedores brasileiros terem acesso aos equipamentos a fim de levar os seus jogos para a plataforma da Nintendo. Mas não só isso, ele também permite que a Nintendo traga estações de demonstrações de jogos não lançados para exposições. Sim, para o público também é muito importante, porque, por exemplo, o Metroid Prime 4, ele estava na CCXP no dia do lançamento, mas ele não podia estar antes do seu lançamento. Agora ele vai poder, porque o kit de desenvolvimento está homologado, e isso é uma das coisas que ajuda, né, a facilitar isso. Quem sabe aí nos próximos anos, os próximos eventos que a Nintendo fizer, a gente não consiga jogar alguns jogos com antecedência, igual acontecia na época do Nintendo Switch. Então, muito legal essa matéria aqui do Universo Nintendo, uma ótima notícia para nós brasileiros. Comenta aí o que vocês acham do trabalho que a Nintendo vem fazendo aqui no nosso país. Pragmata vai chegar ao Nintendo Switch 2 e os desenvolvedores estão muito satisfeitos e impressionados com a qualidade do game no novo videogame híbrido da Nintendo. Se você não tá morando numa caverna, cara, talvez você tenha visto o meu vídeo lá da Tokyo Game Show esse ano, onde eu tive a oportunidade de entrar ali no QG secreto da Capcom pra poder jogar o novo jogo deles, que se chama Pragmata, que é um baita jogo irado. Eu amei a experiência, inclusive você pode entrar aqui no vídeo e assistir a minha opinião completa, né, da demo que eu joguei. Mas o mais legal, cara, é que os desenvolvedores que estão trabalhando agora, que têm acesso ao kit de desenvolvimento do Nintendo Switch 2 e estão pegando pra poder portar os jogos pra nova plataforma, estão muito satisfeitos com os resultados. A equipe da Capcom ficou genuinamente surpresa quando o jogo rodou pela primeira vez no console. Eles falaram aqui: a reação interna foi de que o jogo estava funcionando com uma qualidade acima do esperado. Cara, o Nintendo Switch 2 é um videogame poderoso ali, com seu hardware da Nvidia, que permite DLSS e várias funcionalidades avançadas, tá? Eles falaram que a qualidade visual do Pragmata no Nintendo Switch 2 está alta e comparável ao Resident Evil Requiem, né? Que é o Resident Evil 9, que lança agora dia 27 de fevereiro. E isso graças à engine, né, da Capcom, que ela tá bem otimizada ali pra rodar nos consoles e no Nintendo Switch 2 também. Inclusive, a Capcom disse que o Nintendo Switch 2 conversa muito bem com a engine deles, o que teria facilitado bastante o desenvolvimento do game nessa plataforma. No entanto, eles disseram também que a versão de Nintendo Switch 2, pelo menos por enquanto, não vai utilizar controles por toque, né, na tela, e nem suporte a modo mouse. Se vocês assistiram The Game Awards, vocês viram que saiu uma demo do jogo, que você pode entrar na Steam agora, inclusive, e jogar a demo de Pragmata e tirar suas próprias conclusões e entender por que eu gostei tanto da gameplay desse jogo. Mas eles falaram que essa demo, ela saiu no PC primeiro, antes de sair nos outros videogames, para poder testar a compatibilidade com diferentes hardwares e principalmente a utilização do mouse e do teclado com o jogo, algo que não tá nos consoles, exceto no Nintendo Switch 2, pelo menos, né? Se vocês estão seguindo lá o nosso Instagram do Coelho News, o @CoelhoNewsFeed, vocês viram que a Capcom anunciou também, cara, um amiibo de Pragmata, e agora a gente sabe um pouquinho do que eles vão fazer. O nome dessa personagem é Diana, né, dentro do jogo. Ela é uma querida, eu adorei a personalidade dela. E o que ela vai liberar são novos efeitos de hackeamento, com efeitos especiais para armas, itens de cura e hackeamento, além de facilitar o progresso. Falando nisso, a Diana parece ser uma personagem muito querida dentro da equipe da Capcom ali. Eles reforçaram várias vezes que o carisma dela tá muito grande, dizendo abertamente que muita gente da equipe gosta muito da Diana, inclusive no conceito visual dela, que pra mim, cara, lembra bastante Mega Man. Mas de acordo com os desenvolvedores não tem nada a ver. Cara, honestamente, muito legal. Eu tô bastante animado aqui pra Pragmata. A matéria é muito boa do Universo Nintendo aqui. E é muito legal a gente ouvir, né, os diretores falarem tão bem em um jogo de nova geração da plataforma da Nintendo, porque muitas vezes a gente ouve o contrário na internet. E nem sempre é verdade. Às vezes a engine dos desenvolvedores que estão tendo dificuldade de lançar seus jogos no Nintendo Switch 2 não é uma engine muito otimizada, precisa de um pouco mais de trabalho, como é o caso aqui, cara. Se vocês estão acompanhando lá o @CoelhoNewsFeed no Instagram, segue lá. Os desenvolvedores da Ubisoft de Avatar Frontiers of Pandora, que falaram que não tem certeza se vão conseguir trazer o jogo pra rodar no Nintendo Switch 2. Eles falaram que eles não sabem se seria tecnicamente viável e disseram o seguinte:
Honestamente, eu não quero nem pensar nisso porque eu não sei. Isso é algo que nós não sabemos realmente. Eles falaram que o foco da equipe agora tá nas plataformas originais que o jogo foi pensado e eles estão tão focados em lançar para essas plataformas que eles escolheram como alvo, né? Antes do Nintendo Switch 2 estar no mercado até, que eles não estão focando numa versão de Switch 2 agora, cara. Então, essa é uma questão também de muitos jogos que não estão sendo anunciados para Nintendo Switch 2. Um jogo AAA hoje em dia leva pelo menos uns 5 anos para ser desenvolvido, e se esse desenvolvimento começou, cara, há muito tempo atrás, os caras têm uma meta de conseguir entregar aquele jogo, que já é difícil fazer isso, né, nas plataformas que eles se comprometeram. Adicionar uma nova, ainda mais uma nova que precisa de otimização, cara, é um outro rolê no processo de desenvolvimento que às vezes os caras não estão preparados para isso. Então, vai demorar um pouquinho ali no segundo, terceiro ano, quarto ano do Nintendo Switch 2 que a gente vai começar provavelmente a ver muito mais jogos sendo anunciados aqui day one, né, pro videogame. Ou quem sabe até antes disso. Vamos ver o que vai acontecer, porque como eu falei, nesse The Game Awards parece que as coisas já estão melhorando bastante de figura. E aí, vocês queriam ver o Frontiers of Pandora no Nintendo Switch 2? Estão animados para poder jogar Pragmata? Cara, de verdade, entra aqui no meu vídeo aqui da Tokyo Game Show, experiência completa de viver a Tokyo Game Show 2025, e assistam. É só pular aqui diretamente nos capítulos aqui e vai na preview de Pragmata, cara. Vocês não vão se arrepender. Esse jogo é muito interessante. E vai lançar em abril pra Nintendo Switch 2. E o Pokémon Legends ZA, hein, galera? Tá valendo a pena jogar a DLC de Pokémon Legends ZA Mega Dimension? Pois bem, galera, as notas que a gente tá vendo, cara, pelo menos lá no Metacritic do público, é nota 4, enquanto que o próprio Nintendo Life deu uma nota 60 e o Nintendo World Report deu uma nota 70. Aqui dentro da equipe mesmo, o jogo não está sendo exatamente muito bem recebido também. Mas o que estão falando dele, né? Essa DLC que era tão interessante porque, além de adicionar novas Mega Evoluções, é a primeira vez na franquia que a gente vê Pokémon acima do level 100. Vamos começar com os pontos positivos. Eles falam que a DLC tem bastante conteúdo, entre aspas, no papel, tá? Porque a história principal, ela tem ali em cerca de 6 a 8 horas, dá pra puxar ali umas 10 a 15 horas com missões secundárias, pós-créditos, que tem, né, missões pós-créditos. Então, mais ou menos isso é um ponto positivo que o pessoal tá falando. Pelo menos eles falaram que o grande acerto dessa DLC é os Pokémon de nível muito alto, né? Encontrar e capturar os Pokémon de nível mais de 100, mais de 150, até 180, né? Muda o clima do jogo, vira um desafio realmente de verdade e deixa capturar Pokémon bem mais tenso e bem mais divertido. O combate parece que continua sendo um ponto forte também, é onde o jogo continua brilhando. As batalhas das Rogue Mega Evoluções melhoraram muito na DLC, porque os inimigos se mexem mais, utilizam o espaço, parecem mais vivos, né? E isso pode te punir se você entrar despreparado, o que é interessante pra quem já zerou o jogo. Uma reclamação do jogo base era que as side quests, né, não eram tão interessantes assim, mas em média na DLC as side quests são melhores do que a do jogo base e tem uma boa variedade de Pokémon e uma boa trilha sonora, tá? Eles falaram inclusive que o modo multiplayer do jogo melhorou depois do patch, né, que veio junto com essa nova DLC. Agora o problema são os pontos negativos, né, que parecem ser a maioria aqui. Parece que essa DLC é meio cansativa e muito repetitiva, porque você fica rodando as mesmas Hyperspace Pockets geradas aleatoriamente, com poucas variações, fazendo muitos loops parecidos por horas, então meio cansativo, apesar da batalha ser legal. E o design dos mapas da DLC parece que é sem graça e vazio. Lumiose já cansava um pouco pela falta de variedade, e essa versão mais branca, né, mundo invertido aqui do Hyperspace, acabou piorando isso em vez de melhorar. Parece que a navegação e a plataforma estão irritantes nessa DLC também. Você continua não tendo um pulo de verdade, você fica dropando e flutuando, procurando escada, errando a forma como você cai nos lugares, e acaba ficando meio trabalhoso você navegar pelo mundo invertido aqui de Lumiose. O sistema de donuts para você evoluir os seus Pokémon acima do level 100 parece que é meio chato também, porque você tem que fazer crafting dele, só que crafting é um por um, então exige você fazer muitos, e depende também de berries, que você tem que coletar. Só que tudo isso torna o processo muito lento, e você precisa comprar também, e até comprar também é um processo lento. Acabou ficando muito repetitivo. Parece que o balanceamento tá um pouco estranho também, a DLC empurra pra você pra tá num level 100 muito cedo, mas ainda coloca lutas obrigatórias contra treinadores bem abaixo disso, o que soa um pouquinho mal calibrado, né? Parece que as cutscenes também foram um pouco mal pensadas, porque você consegue pular cenas importantes que você não deveria pular, mas você não consegue pular as transições de dia e noite que se repetem o tempo inteiro. E parece que na DLC a bateria do modo portátil do Nintendo Switch, ele sofre bastante também. Então, de modo geral, cara, essa não foi uma DLC que foi muito bem recebida, igual as últimas DLCs que a gente tem visto ali nos jogos de Pokémon. Parece que tiveram boas ideias, que é divertido você ver os Pokémon no level mais altos, os personagens, os Pokémon em si são muito legais, mas o grande problema é que ela parece meio trabalhosa, meio tediosa e um pouco cansativa.
narrativa, então não sabemos se vale aí o preço pra poder pagar, tá? Eu não joguei ainda, assim que eu jogar, vou trazer uma análise completa pra vocês aqui no canal. Você tá jogando essa DLC? Tem uma opinião diferente ou igual a essa? Deixa pra gente aqui nos comentários pra poder ajudar aí a comunidade. Lembrando que se você for comprar essa DLC, entra nos grupos do Nintendo Barato, os links sempre ficam aqui na descrição, tá? Que a gente sempre consegue gift cards pra vocês conseguirem pelo menos pagar mais barato ali na hora de comprar essas DLCs, beleza? Agora, amigos, a gente tem um jogo que eu queria muito apresentar pra vocês, que é um novo lançamento da Devolver Digital que a gente vem jogando. Eu vou trazer uma análise completa dele aqui no canal, mas no que estamos jogando dessa semana, eu quero falar um pouco dele pra vocês e ele se chama Skate Story. Essa aqui é, na verdade, uma mini análise mesmo, tá? E vocês podem ver a versão estendida dela no site coelhonews.com. Galera, esse aqui vocês têm que prestar atenção. Esse é um dos melhores jogos indies desse ano. E olha que esse ano só teve jogo indie bom, tá? É um dos melhores jogos que a Devolver Digital já lançou tranquilamente, cara. E o melhor que eles lançaram esse ano. Skate Story traz um jogo de skate com as tradicionais manobras que a gente sempre faz, os ollies, os grips, os giros de 180, esse tipo de coisa, mas coloca esses controles em uma progressão completamente diferente, misturando aventura, exploração, fases, chefes e muito mais, tudo em um mundo muito louco, psicodélico e impressionante de explorar, cara. Basicamente, o nosso personagem, ele firma um contato com o lá de baixo, né, pra livrar sua alma. E o acordo é comer as luas do submundo. E o que ele te dá pra isso é um skate. Então cada lua é um capítulo do jogo. Sim, é uma proposta maluca e quando você junta isso aos visuais do game, fica claro que essa aqui não é uma história simples e mastigada, mas sim uma narrativa cheia de simbologias que vai exigir a gente parar pra refletir um pouco sobre o que tá acontecendo realmente. Então que bom que o jogo tá em português. Toda a parte artística do jogo tá impecável, os visuais, a história, como eu já falei, em especial a trilha sonora. Ela foi feita por uma banda chamada Blood Cultures, que o criador do jogo é fã e aqui eles capricharam demais, cara. É uma das melhores trilhas sonoras do ano tranquilamente e dos games em geral, cara, no segmento eletrônico de transição ali dos anos 80 para os anos 90. Muito top mesmo. Em termos de gameplay, o jogo ele também agrada muito. Embora aqui seja onde a nota 10 desse jogo não pode ser alcançada, né? Na essência, Skate Story, ele é perfeito em gameplay. Você começa com uma série de corredores e para poder superar esses corredores, você utiliza a gameplay de skate, tudo misturado no ritmo da música, os cenários são incríveis, cara, 11 de 10. Aí depois você explora um cenário aberto, você faz algumas side quests e por fim enfrenta um chefe em um sistema muito criativo, onde a gente ataca com o nosso combo de pontuação. O problema é que uma parte do jogo é nota 11 de 10 mesmo, né, que é a parte mais objetiva de missões, fases e chefes, e a outra parte é 8 de 10, que é essa exploração aberta. E com o tempo, essa parte menos interessante ou mais desinteressante, ela vai meio que chateando, sabe? Porque você tá feliz ali se divertindo e você fala, ah não, chegou aquela parte chata de novo. Quer dizer, chata não, mas não tão legal, sabe? Principalmente porque essa exploração também não é mastigada. Então, não tem um ponto no mapa dizendo onde você tem que ir. Ele quer que você explore, mas acaba aparecendo aquela situação da infância em que um jogo tem um doce muito gostoso e fica tirando esse doce e você querendo mais daquilo, sabe? A sensação é tipo, ai, me deixa jogar as fases normais, pô, não quero essa parte aqui. Mas mesmo assim, cara, nos momentos bons, esse jogo é essencialmente perfeito. Essa progressão começa a tirar um pouquinho o brilho porque o resto do level design é absolutamente brilhante. O core dele, né, como ele funciona. Mas o desenvolvimento desse level design é que não é tão brilhante. O jogo não coloca tantas novas ideias legais ao longo do game e isso não faz o jogo se tornar chato, cara. Pelo contrário, vale muito a pena, vocês deveriam jogar, mas é um daqueles jogos que o começo e o fim são brilhantes e o meio que tá lá, é legal também. Mas novamente, cara, ele é ainda um jogo de altíssima nota, ele só deixa de ser nota 10 pra receber uma nota um pouquinho menor, tá? Ele dura umas 6 horas ali e ele tem uma ótima e desafiadora, tá? A localização em português do Brasil ficou muito bom. Skate Story vale a pena ser jogado, ele se consagra como uma das melhores experiências de jogos indies desse ano, tranquilamente, e talvez a melhor quando a gente pensa em jogo indie com I maiúsculo mesmo, né? Porque vários dos hits do ano, como Silk Songs, Hades 2, eles são meio que jogos que todo mundo faz, só que eles fazem melhor, mas o Skate Story, ele tem aquela sensação de, mano, nenhum outro jogo faz isso aqui, sabe? Ele é um jogo muito único. Só num jogo indie pra ter uma experiência maluca e única como essa, sabe? Então a nota técnica da equipe Coelho no Japão pra Skate Story, considerando essas multi-artes, a gameplay, o polimento e o conteúdo, é uma nota 8,5 de 10. E na tier list, galera, atenção, esse aqui vai pegar a tier S, cara. É um jogo multiplataforma, só que na Nintendo é só pra Nintendo Switch 2. O que faz sentido, porque com redução nos gráficos e performance, esse jogo perderia boa parte do seu brilho, mas se você pegar ele pra jogar no Switch 2, galera, vocês não vão se arrepender, ó, baita de um jogaço.
entrando para as nossas notícias rapidinhas aqui, meus amigos, eu quero falar para vocês da grande notícia que temos o canal do Coelho News. Exatamente, a gente já tá com alguns conteúdos atuais, né? É um canal que eu já tinha há bastante tempo, eu colocava cortes ali de análise de jogos para vocês, então vocês vão ver. Normalmente quando vocês procuram uma análise, escreve Coelho no Japão e o nome do jogo, vocês vão encontrar essa análise separada nesse canal aqui e ele virou o canal do Coelho News. Então, a equipe Coelho no Japão, por exemplo, entrevistou a Pilar, né? Perguntou muitas coisas aqui nessa última CCXP. Recomendo bastante vocês irem lá e assistirem a entrevista com a Nintendo, que a redação aqui da equipe Coelho no Japão, do Coelho News aqui, o Rafa fez com eles. Eles tiraram muitas dúvidas sobre o que esperar com o futuro da Nintendo, os novos produtos, novos amiibos, aquela flor tagarela em português, se vai vir pro Brasil ou não, entre várias outras coisas. Então entrem lá e se inscrevam aqui no canal do Coelho News e deixem um likezinho por lá, tá bom? Atualizem o seu Nintendo Switch Online, porque de surpresa, do nada, a Nintendo pegou e lançou o Wario World, cara, pra GameCube. Então, no seu Nintendo Switch 2, você já pode jogar essa pérola. E sabe o que é mais interessante? Esse aqui não era um dos jogos que a Nintendo tinha prometido, né, ser adicionado ali no Nintendo Switch Online do GameCube. Ainda tem outros que eles prometeram e não chegaram ainda. Esse aqui veio de surpresa. Então, isso abre portas pra gente ter mais surpresas e outros jogos que a gente queria ver no Nintendo Switch Online do GameCube chegando. E deixa também uma pulguinha atrás da orelha do porquê que a Nintendo tá fazendo isso. Será que eles vão anunciar um novo jogo do Wario pra Nintendo Switch 2? Que fazem muitos anos que a gente não tem, cara. Eu acho que é uma possibilidade. Joguem Wario World, é um jogo muito único e diferente. E era de uma época que a Nintendo experimentava muito ali com seus personagens e com o gênero de plataforma e ação, cara. Então, agora que tá disponível no GameCube do Nintendo Switch 2 ali pros assinantes do Nintendo Switch Online, recomendo bastante. Ah, mas Coelho, eu não sou assinante do Nintendo Switch Online. Cara, entra lá em coelhonews.com e clica aqui, ó, dividir Switch Online. Você vai encontrar uma matéria explicando como que você pode fazer isso, tem os grupos do Discord ali e você pode pagar cerca de R$60 por ano se você dividir o Nintendo Switch Online com outros nintendistas aí, tá bom? Entra lá em coelhonews.com que vocês vão encontrar essa abinha aqui em cima e vão saber como fazer isso, beleza? Eu falei muito sobre os jogos que foram anunciados pra Nintendo Switch 2 nessa The Game Awards, né? Coisa que quase não acontecia no passado, mas quais foram eles? Bom, Resident Evil Requiem tá anunciado, vai lançar em fevereiro, Day One, né, pro Nintendo Switch 2. Pragmata, como eu já falei pra vocês. O Lego Batman Legacy of the Dark Knight também foi anunciado pra Nintendo Switch 2. O Hitman World of Assassination com a Mila Jovovich foi anunciado também e já tem a DLC lá do Eminem, né, que também foi anunciado, tá no Nintendo Switch 2. O Lenny Kravitz como vilão no 007 First Light. O South of Midnight vai chegar ao Nintendo Switch 2 em 2026, um dos jogos premiados aí no The Game Awards. O Orbital, que é um jogo que tá muito bonito, ele tá com uma vibe de desenhos japoneses, né, animes lá dos anos 80 ali, meio Yu Yu Hakusho, só que no espaço. E é um jogo bem It Takes Two, né, que você pode jogar de dois. Parece que tá muito legal e tá muito lindo esse jogo. Foi um anúncio exclusivo pra Nintendo Switch 2, inclusive. Out of Worlds também foi anunciado, um jogo que é todo feito à mão ali, em stop motion, que tá muito bonito também, foi anunciado pra Nintendo Switch 2 pra 2026. E o primeiro jogo de Nintendo Switch, nem Nintendo Switch 2, tá, que foi anunciado pra 2027, é o novo Mega Man, o Dual Override. Claro que vai chegar também pro Nintendo Switch 2, né, mas tá aí, ó, foi anunciado também e foi muito bem-vindo. E novos conteúdos ali pra Warframe, que é um jogo que já tá no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2 ele vai receber um update em breve. Muita coisa, cara, o Nintendo Switch 2 finalmente, né, sendo contemplado aí. Eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente veja a login do console da Nintendo ali no canto com os novos anúncios. Temos novos anúncios também pra Pokémon TCG Pocket, cara. A gente vai receber nessa semana que entra agora a nova coleção Chama Carmesim no Pokémon TCG Pocket de celular ali, com cartas absurdamente lindas também e muito poderosas, né? O que promete também mudar mais uma vez o meta. O jogo tá com campanha de fim de ano também, que vai do dia 24 de dezembro até 7 de janeiro. Tem umas missõezinhas pra receber recompensas lá dentro. Vai rolar evento de oportunidade de Marip do dia 31 de dezembro até dia 10 de janeiro. Evento de escolha misteriosa do dia 8 de janeiro a 18 de janeiro. E evento de oportunidade do Mega Latios EX do dia 16 de janeiro até 26 de janeiro. Então tá na hora de voltar aí pro seu Pokémon TCG Pocket. Muita gente tava me perguntando ali da performance do Assassin's Creed Shadows do Nintendo Switch 2. A Ubisoft, ela prometeu uma atualização e falou que vai corrigir as falhas do jogo no Nintendo Switch 2. Eles falaram: estamos cientes dos problemas que podem levar a crashes. Informamos que esses problemas serão resolvidos em uma atualização próxima. Provavelmente vai sair agora nos primeiros dias dessa semana, tá? A gente vai trazer um vídeo aqui pra vocês comparando o antes e o depois. A Ubisoft, ela fez isso também com o último Star Wars e melhorou absurdamente o jogo. Então vocês podem ficar tranquilos aí que eles vão corrigir. O jogo já tá muito bom no Nintendo Switch 2, vai melhorar ainda mais. E pra quem é de São Paulo, tá rolando um evento de Natal Pokémon. Entra lá no site do coelhonews.com pra vocês poderem ver os detalhes e segue lá o @coelhonewsfeed também, que a gente
gente colocou bastante detalhes pra vocês. Olha como tá bonito, cara. Dá pra ir lá, dá pra poder tirar foto, dá pra jogar, dá pra aprender a jogar Pokémon TCG também. Dá pra poder tirar foto com o Pikachu, tem uma presença com ativação lá no evento. Dá pra tirar foto com o Papai Noel, com um cenário temático de Pokémon, que é muito legal também. Tem várias atividades relacionadas a Pokémon GO que está acontecendo também nesses eventos. E tem uma loja oficial, uma pop-up store oficial de Pokémon lá também, com produtos licenciados, com acessórios, pelúcias e itens de fãs. Só vai até dia 24 de dezembro, hein, galera? Então não deixem de passar por lá. Agora sim, pra gente poder finalizar o nosso querido Coelho News aqui de hoje, meus amigos, o nosso Momento Nuntius, quero falar pra vocês que o Alien Strike, que é o nosso jogo aqui, da Nuntius Games, que pra quem não sabe é minha publicadora de games, que é totalmente inspirada em Contra e tá ficando muito legal. Estamos com uma demo gratuita lá na Steam pra vocês poderem jogar já, tá? Tá disponível. Entra aqui na descrição, vocês vão encontrar o link da Nuntius. Entra lá na Steam, procura lá pelo Alien Strike e baixem a demo. O jogo tá muito legal, inclusive eu recomendo que vocês joguem com os seus amigos em multiplayer. Eu tô muito feliz, cara, que os jogos que a gente publica estão indo muito bem. O Shard Squad, ele apareceu numa live gigantesca ali do Flow Games, que foi muito legal. Inclusive, um abraço aí, muito obrigado aí nossos amigos do Flow Games, que sempre dão uma mão enorme aí pros jogos brasileiros e sempre estão dando um grande destaque aí pros nossos joguinhos também. E a gente também apareceu na live oficial do The Game Awards com o Shard Squad, cara, que é um jogo nosso que teve super sucesso, bateu mais de 10 mil vendas em menos de uma semana, cara. A gente tá muito feliz com isso também. E a gente anunciou um novo trailer de Pinbolas. Sim, estamos lançando um jogo de Pimbolim, que tá muito da hora, ou Totó, dependendo de onde você mora, né? Mas tá muito legal esse jogo e a gente tem planos também de lançar pra consoles, assim como os outros jogos. E, cara, esse jogo no Nintendo Switch, ele vai ter uma featurezinha muito interessante que eu tô louco pra poder ver isso acontecendo de fato, tá? Então fiquem ligados ali no Pinbolas. Vocês podem entrar lá na nossa Steam pra poder conhecer um pouquinho mais do jogo. E eu quero muito agradecer porque a gente chegou a 3.000 wishlist já do Pinbolas. Então entra lá e deixa na wishlist que isso ajuda bastante os nossos desenvolvedores, tá bom? Então muito obrigado, meus amigos, e esse foi o Coelho News de hoje. Espero que vocês tenham gostado de trocar uma ideia aqui comigo sobre essas coisas que a gente tanto gosta, que são os videogames, cara. Se vocês curtiram, deixa o likezão aqui no vídeo, se inscreva aí no canal e ativa aí o sininho de notificações. Lembra de entrar em @CoelhoNewsFeed lá no Instagram e seguir a gente por lá. E seguir o novo canal do Coelho News, tá quase chegando a 10 mil inscritos. Se inscreve lá, cara. Cada vez mais a gente vai trazer um conteúdo relevante pra vocês, dar a nossa redação e melhorar cada vez mais a cobertura de Nintendo que a gente faz por aqui, tá? Mas o mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, que isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade. Eu sou muito grato por isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que me encontraram na CCXP, que vieram me dar um abraço. Realmente fez muito bem pra mim, pro meu coração, pra minha alma. Isso sempre me enche de energia e de motivação aí pra continuar fazendo melhor pra vocês, galera. Muito obrigado mesmo. Os links da TK14 Games estão aqui na descrição pra vocês, do Nintendo Barato também. E eu vou deixar os linkzinhos do Nintendo Barato aqui pra vocês também, tá bom? Vou deixar o último Nintendo a sério que a gente fez aqui, ó, pra vocês assistirem depois desse vídeo aqui, que tá muito legal, caso vocês tenham perdido. Uma discussão muito boa, recomendo bastante. Então cliquem aqui, já cheguem lá, porque agora sim, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!